Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de número 2 do nosso curso de Álgebra Linear Aplicada da Escola Matriz. Na aula anterior, aprendemos sobre equações lineares e como representar uma equação linear na forma matricial e quais as características muito importantes que temos que saber dessa informação. Agora, vamos aprender sobre 4 importantes operações matriciais necessárias para que possamos solucionar as nossas equações lineares, os nossos sistemas lineares. Essas operações são as seguintes. Veja, temos aqui então eliminação, então vamos aprender sobre esse processo na nossa primeira parte da aula. Depois, vamos aprender sobre a matriz de permutação. Afinal, qual é a utilidade de uma matriz de permutação e o que ela faz quando usamos ela multiplicando uma outra matriz. Depois, vamos aprender um conceito que vai nos acompanhar também durante todo o curso, a matriz inversa. Afinal, as características dessa matriz são extremamente importantes e eu quero que você guarde bem esse conceito, pois lá na frente, este conceito vai nos ajudar a solucionar um problema muito atual nos dias de hoje. Então, vamos prestar muita atenção em tudo que vamos ver aqui. Depois, vamos ver o método de Gauss-Jordan, as operações que o método de Gauss-Jordan realiza para que possamos solucionar os nossos sistemas lineares. Hoje em dia, quando vamos aplicar qualquer uma dessas operações no meio de computação, existem funções prontas, onde apenas vamos utilizar linhas de comando para fazer toda essa operação. Não vamos precisar ficar usando o lápis, o papel e uma série de linhas para desenvolver essas operações. De toda forma, é necessário que passemos por esse processo de aprendizagem, de entender como funciona todas essas operações e qual é o conceito que existe matematicamente falando por trás delas. Então, para que um dia a gente possa utilizar no nosso módulo 2 e 3 operações diretas que façam essas operações, para que a gente possa utilizar os comandos de linguagem de programação, primeiro vamos ter que ter a nossa base e entender como funciona cada operação dessa, certo? Então é muito importante compreendermos tudo isso. Vamos começar então. Vamos para o nosso primeiro tópico. Vamos falar sobre eliminação. Vamos para o próximo slide. Vamos então aprender sobre esse primeiro conceito, essa primeira operação que temos aqui. Veja. Ela é a técnica utilizada para solucionar os sistemas de combinações lineares AX igual a B, caso exista uma solução. Veja bem, primeiro conceito muito importante aqui. Combinações lineares AX igual a B. Você vai ver que vamos sempre estar nos referindo a AX igual a B, a combinações lineares. Já que estamos então trabalhando com isso, precisamos de uma operação, de um conjunto de operações que possa resolver o nosso sistema. E aí que entra a eliminação. Então temos aqui que ela é a técnica utilizada para solucionar esses sistemas. Lembrando que nem todo sistema linear possui uma solução. Então, caso exista uma solução. Então é neste momento que vamos aplicar a técnica de eliminação. Agora, vamos entender o que faz a operação de eliminação. Então, é transformar a matriz A na matriz triangular superior U através de combinações lineares entre as linhas da matriz. Então, temos aqui a matriz de eliminação E vezes a matriz dos coeficientes A é igual à matriz triangular superior U. Então, o processo de eliminação faz exatamente isso. Ele opera em combinações lineares com as linhas da matriz dos coeficientes A para transformá-la na matriz U. É esse o primeiro passo e o ponto mais importante que você precisa saber sobre este processo. Ele transforma, então, a matriz dos coeficientes em uma matriz triangular superior. Bom, já vamos entender o porquê isso é tão importante e como isso vai nos ajudar a obter a resposta do nosso sistema. Mas por enquanto, eu quero que vocês novamente prestem atenção nesse conceito.
combinações lineares. É por isso que utilizamos a técnica de eliminação, diferentemente da abordagem pelas determinantes, que é um método clássico visto em álgebra linear, pois quando falamos de eliminação, estamos tratando em combinações lineares. Combinações lineares entre as linhas da matriz dos coeficientes. E como já disse a vocês, vamos sempre querer transformar os nossos problemas em combinações lineares para solucioná-los. Então, é isso o que faz o processo de eliminação. Agora, vamos seguir aqui. Então, ele vai também determinar os pivôs da matriz U, que são os primeiros elementos não nulos da matriz. Então, ao fazermos o processo de eliminação, as combinações lineares entre as linhas, vamos saber os pivôs da matriz U, e eles são os primeiros elementos não nulos desta matriz. Eu já adianto para vocês que a quantidade de pivôs da matriz U está diretamente relacionada a qual a resposta que devemos obter. Então, este valor é muito importante, afinal, ele também está correlacionado a um conceito que aprendemos na última aula e sabemos que é de extrema importância, o conceito de independência linear. Então, já entendemos o que faz o processo de eliminação. Ele tem que transformar a matriz A na matriz U através de combinações lineares. Podemos utilizar a mesma matriz E, ou seja, as mesmas operações que realizamos em A na matriz de resposta B, ou seja, no vetor coluna de resposta do nosso sistema. Se fizermos isso, vamos obter o vetor coluna que chamamos de C minúsculo, e este vetor coluna está diretamente relacionado à matriz triangular superior U, que acabamos de calcular. Lá na frente, você vai ver que quando aplicamos o método de eliminação na matriz que chamamos de matriz aumentada AB, uma matriz que contém os valores da matriz A, seguidos dos valores da matriz B, se aplicarmos o processo de eliminação nesta matriz, o resultado estará diretamente associado à resposta do nosso sistema. Mas isso vamos deixar para depois. O que precisamos saber aqui é a base, a parte conceitual de como é a operação de eliminação e quais são as suas características, certo? Então vamos ver aqui, já que ela também pode transformar a matriz de resposta B em C através do processo de eliminação. Vamos ver um exemplo aqui. Então temos a nossa matriz A, que é uma matriz 3 por 3. Já aprendemos então que estamos no espaço tridimensional, correto? Temos 3 equações, pois temos 3 linhas, e temos 3 incógnitas, pois temos 3 colunas, certo? Então esta matriz A, se aplicarmos o processo de eliminação, vamos obter a matriz U, uma matriz que também é 3 por 3. E veja, esta matriz U, ela é uma matriz triangular superior, ou seja, os elementos abaixo da diagonal principal são todos zero, são todos nulos, 0, 0 e 0. E como isso foi feito? Foi feito através de operações de combinações lineares entre as linhas desta matriz para que elas se anulem, ou seja, estes termos abaixo da diagonal principal sejam nulos. É desta forma que fazemos a matriz U através do processo de eliminação. E se aplicarmos então a mesma matriz de eliminação E também para a matriz B, ou seja, se fizermos também o processo de eliminação, os mesmos passos na matriz B, vamos obter aqui o vetor coluna de resposta C 3 por 1, ou seja, 3 linhas por uma coluna, o valor de resposta das 3 equações do nosso sistema. É esta então a função do processo de eliminação. Agora, antes de prosseguirmos, vamos para a nossa lousa. Vamos fazer exatamente o exemplo que acabamos de ver aqui. Vamos pegar esta matriz A 3 por 3 e este vetor coluna B de resposta 3 por 1 e vamos aplicar o processo de eliminação para chegarmos na matriz U e na matriz C, certo? Vamos então para a nossa lousa fazer esse exemplo. Vamos então aplicar as operações
do processo de eliminação na matriz A. Veja, temos então a nossa matriz A, a matriz 3 por 3, a primeira linha 2, 2, 1, segunda linha 4, 8, 3, terceira linha 0, 4 e 3. A primeira coisa que temos que fazer aqui é zerar este elemento, o 4. Afinal, queremos uma matriz triangular superior, ou seja, vamos fazer combinações lineares entre as linhas dessa matriz para zerar este elemento. Bom, o que vamos ter aqui então é uma matriz 3 por 3 que vai multiplicar exatamente a nossa matriz aqui, 2, 2, 1, 4, 8, 3, 0, 4 e 3, certo? Então, vamos fazer aqui uma matriz que vamos chamar ela de E1 por enquanto, certo? Ela vai corresponder ao primeiro passo, a zerar este elemento 4. Então, a nossa primeira linha vamos manter igual, então 1, 0, 0. Lembrem-se da matriz identidade. Quando multiplicamos uma matriz pela matriz identidade, ela vai nos retornar a mesma matriz. Então, se multiplicamos esta matriz e a primeira linha significa 1, 0, 0, estamos mantendo a primeira linha também na matriz resultante aqui. Então, nesta nossa nova matriz, vamos ter 2, 2 e 1, correto? Vamos ver agora as próximas linhas. A segunda linha, para que eu possa eliminar esse termo 4, eu vou fazer a combinação linear de menos 2 vezes a linha 1 mais a linha 2. E isso é feito da seguinte forma. Eu vou colocar o menos 2 como valor de entrada nesta posição, o primeiro elemento da linha 2 da minha matriz. A minha linha 2 eu vou querer o índice 1 e a linha 0 não vai participar. Então eu vou fazer aqui menos 2 vezes a primeira linha mais a segunda linha. É isso que vai compor aqui a minha segunda linha da matriz. Então 4 menos 4 é igual a 0. 8 mais 2 vezes menos 2, ou seja, 8 menos 4, é igual a 4. E 3 menos 1 vez menos 2 é igual a 3 menos 2, que é 1, correto? Então agora eu tenho um termo nulo exatamente embaixo da minha diagonal principal. E é esse o primeiro ponto. Vamos então na terceira linha, vamos manter a terceira linha 0, 0 e 1. Então vamos ter 0, 4 e 3, correto? Então essa é a matriz que temos após o primeiro passo do processo de eliminação, certo? Agora, ainda precisamos eliminar esse termo aqui, o termo 4. Afinal, ele não é nulo e se localiza abaixo da diagonal principal. Então, vamos agora para o próximo passo. Vamos ter novamente uma matriz 3 por 3, que vai multiplicar a nossa matriz 2, 2, 1, segunda linha 0, 4 e 1, terceira linha 0, 4 e 3, e vai nos resultar aqui na nossa matriz resultante desta operação. A primeira linha está correta, então vamos manter 1, 0 e 0. A segunda linha também, afinal, temos o primeiro elemento nulo. Então 0, 1 e 0. Agora, quais combinações lineares precisamos fazer para eliminar o 4 deste termo? Veja, se fizermos menos uma vez a linha 2 mais a linha 3, vamos fazer menos 4 mais 4, que é igual a 0, e assim eliminamos esse termo também. Bom, vamos então realizar isso aqui da seguinte forma. A primeira linha não vai participar e a segunda linha vamos fazer menos 1 e mais a terceira linha. Isso vai resultar na seguinte matriz. Veja, então a primeira linha vamos copiar, 2, 2 e 1, que ela é multiplicada pelo valor unitário. A segunda linha também está correta, 0, 4 e 1. E a terceira linha vamos fazer 0 menos 0 é igual a 0. 4 menos 4 é igual a 0. 3 menos 1 é igual a 2. Pois bem, temos aqui então a nossa matriz triangular superior U. Então, é esta matriz que, através do processo de eliminação que aplicamos aqui na matriz A dos coeficientes,
é que chegamos nesta matriz U, uma matriz também 3 linhas por 3 colunas, ou seja, a mesma dimensão. Porém, podem observar que é uma matriz triangular superior, ou seja, tivemos que realizar combinações lineares para que os elementos abaixo da diagonal principal sejam nulos. É isso que fazemos durante o processo de eliminação. Agora, vamos então aplicar os mesmos passos. Afinal, aprendemos que se aplicarmos os mesmos passos no vetor coluna de respostas B, vamos obter o vetor coluna de respostas que chamamos de C minúsculo. E este vetor está associado à nossa matriz triangular superior U, certo? Então vamos fazer isso aqui. Mas primeiro, vamos entender então que temos aqui o nosso E2. E a nossa matriz de eliminação completa E, ela é exatamente igual a E2 vezes E1. Ou seja, ela é igual à matriz 1, 0, 0, 0, 1 e 0, 0, menos 1 e 1. Aqui, vezes a matriz 1, 0 e 0, segunda linha, menos 2, 1 e 0, 0, 0 e 1. Correto? Então, se fizermos a multiplicação matricial desta matriz E2 vezes a nossa matriz E1, vamos chegar então na resposta da nossa matriz Z, que vamos poder aplicá-la diretamente no nosso vetor coluna B. Correto? Vamos então fazer essa multiplicação. A primeira linha fica igual, correto? Pois temos aqui o nosso fator 1. A nossa segunda linha também vai ficar igual, menos 2, 1 e 0. E a nossa terceira linha, vamos fazer menos a segunda linha mais a terceira linha. Então, menos 2 vezes menos 1 mais 0 é igual a 2, certo? Menos 1 e 0, menos 1. E vamos ter aqui 0 e 1, vamos ter 1 neste ponto. Esta, então, é a nossa matriz E de eliminação. Agora, veja, vamos fazer aqui o passo de E vezes B, que é igual, vamos ter aqui 1, 0, 0, menos 2, 1 e 0, 2 menos 1 e 1. E tudo isso multiplicando o nosso vetor coluna 8, 26 e 14. Vamos realizar as operações então. Veja, vamos ter aqui, de acordo com as nossas dimensões, então aqui temos uma matriz 3 por 3 e aqui 3 por 1, certo? Como este número de colunas é igual a este número de linhas, essa multiplicação é possível e ela vai ter exatamente a dimensão de 3 por 1. É desta forma que verificamos a dimensão resultante da nossa operação, 3 por 1. Bom, então vamos ver aqui. O 8 vai permanecer igual, correto? É o mesmo índice. O nosso segundo termo vai ser menos 2 vezes o primeiro termo mais o segundo termo, ou seja, 8 vezes menos 2, 16, mais 26 é igual a 10, correto? Então, 8 e 10. E o terceiro termo vai ficar como? 2 vezes o primeiro, ou seja, 16, menos o segundo, então 16 menos 26, que é igual a menos 10, mais o terceiro, menos 10 mais 14 é igual a 4. Então, aqui temos o nosso vetor coluna C. Então, estes são os passos que acabamos de aprender na teoria, certo? Você pôde entender aqui, então, qual é o processo de eliminação e como aplicá-lo também ao vetor coluna de respostas B. Bom, agora vamos prosseguir o nosso aprendizado, vamos falar do próximo tópico da nossa aula. Vamos para o próximo slide. Vamos lá. Vamos agora então aprender sobre a operação de permutação. Quais são as suas características e por que é necessário utilizá-la em alguns momentos durante o desenvolvimento da solução do nosso problema. Veja aqui, permutação. A matriz de permutação P realiza operações para inverter linhas ou colunas de uma matriz. Então é esta a função de uma matriz de permutação. E representamos uma matriz de permutação através da letra P. Então P é o que chamamos de matriz de permutação. E a função é inverter linhas ou colunas desta matriz.
Ou seja, se multiplicarmos, por exemplo, a nossa matriz de coeficientes A por uma matriz de permutação, estaremos invertendo ou as suas linhas ou as suas colunas, como vamos ver mais a seguir, dependendo da posição dessa multiplicação. Ou seja, se a matriz de permutação está localizada à esquerda ou à direita da matriz de interesse, da matriz que vamos realizar essa operação. Agora, dentro de tudo que aprendemos na solução de um sistema linear, de uma combinação linear, que é o principal assunto aqui, quando vamos utilizar uma matriz de permutação? Veja, temos aqui que se algum pivô for zero, é necessário trocar as linhas da matriz pela operação P vezes a matriz de eliminação vezes a matriz dos coeficientes, que é igual à matriz triangular superior U, certo? Então estamos adicionando mais um termo aqui na nossa operação, que não é mais E vezes A igual a U, mas sim P vezes E vezes A igual a 1. Temos então mais uma ferramenta para nos auxiliar na obtenção da nossa matriz triangular superior, que até então é o nosso objetivo, não é mesmo? Afinal, já dissemos que ela está associada à resposta do nosso sistema. Então, é desta forma que utilizamos a matriz de permutação. Vamos seguir novamente. Se não for possível trocar o valor zero na posição do pivô, a matriz não é inversa, ou seja, o sistema não possui uma única solução. Veja bem que essa informação é extremamente importante. Estamos falando aqui que se encontrarmos um zero na posição de um pivô, devemos utilizar a matriz de permutação para inverter as ordens dessas matrizes através de combinações lineares para que possamos prosseguir e encontrar a nossa matriz triangular superior U, não é mesmo? Mas, se isso não for possível, ou seja, se não houver trocas de linhas que nos permitam retirar um zero na posição de um pivô, isso significa que essa matriz ela não é inversa, ou seja, uma matriz singular. E se estamos trabalhando com uma matriz dos coeficientes que não é inversa, significa que o nosso sistema não possui uma única solução. Vamos voltar um pouco na nossa última aula. Isso está diretamente associado com um termo, exatamente, com o termo de independência linear. Então, se tivermos um zero na posição de um pivô e não for possível essa inversão, isso significa então que o número de pivôs é algo realmente muito importante, pois quando temos um zero na posição de um pivô, significa que temos um pivô a menos do que poderíamos ter nessa matriz. E isso está diretamente associado com independência linear, que está diretamente conectado com a solução do nosso problema. Estão começando a conectar os pontos? Vejam, isso é muito importante e são todos esses conceitos que vamos aprender aqui que serão a nossa base para conseguirmos desenvolver as soluções futuramente. Então, já sabemos o porquê usamos a matriz de permutação. E agora temos um novo cenário, que é P vezes E, ou seja, permutação vezes a matriz de eliminação vezes a matriz dos coeficientes é igual à matriz triangular superior 1. Agora, vamos ver um exemplo do que falamos aqui. Temos então um exemplo da operação permutação. Veja, P vezes A. Então, estamos multiplicando uma matriz dos coeficientes A à esquerda por uma matriz de permutação. Temos aqui, inverteu a primeira e a segunda linha. Veja como é simples. Temos aqui que a nossa primeira linha é 0, 1 e 0. Isso significa que vamos copiar o valor da segunda linha da nossa matriz A na primeira linha da nossa matriz resultante desta operação. Vocês devem se lembrar que quando multiplicamos uma matriz por uma matriz identidade, ou seja, uma matriz que contém apenas os valores unitários na diagonal principal e os demais são nulos, estamos sempre copiando os mesmos valores para a resultante dessa operação. E a matriz permutação é uma matriz muito semelhante, pois ela também possui valores unitários em cada linha, porém a posição desses valores é que representa quais serão as inversões de linhas ou colunas dessa operação. Veja que aqui a segunda linha temos 1 na primeira posição
e 0 nas demais. Ou seja, vamos copiar a primeira linha desta matriz na segunda linha da matriz resultante. Então, é desta forma que invertemos a primeira e a segunda linha. Veja que a terceira linha é 0, 0 e 1, ou seja, o valor unitário está atrelado na posição da linha 3. Então, temos 4, 8 e 3 e 4, 8 e 3 na mesma posição. Então, aprendemos aqui como utilizar a matriz de permutação. E se estamos utilizando ela à esquerda da nossa matriz que vamos multiplicar, isto representa uma inversão de linhas. Então, é este o conceito de matriz de permutação. Veja aqui então, linhas e colunas de permutação. Já sabemos que a operação de multiplicação matricial ela não é comutativa, ou seja, P vezes A é diferente de A vezes P, não é mesmo? Acabamos de dizer, se fazermos P vezes A, temos uma mudança das linhas, então vamos inverter as linhas. E se fizermos A vezes P, vamos ter uma mudança de colunas, mudanças das colunas. Então é desta forma que funciona a nossa operação de permutação. Então vamos continuar o nosso aprendizado. Afinal, o próximo conceito é importantíssimo e você vai ver lá no final do curso como ele será essencial para a solução de um problema. Vamos conhecer agora o conceito de matriz inversa. Matriz inversa. Vamos então conhecer quais são as características que definem esse tipo de matriz. Veja, temos aqui a definição a menos 1 elevado a menos 1 vezes A é igual à matriz identidade I, que é igual à matriz A vezes a matriz A elevada a menos 1. Esta representação que você vê aqui e aqui, ela representa a inversa da matriz. Então, quando representamos por menos 1, ou seja, A menos 1, ou qualquer matriz elevada a menos 1, estamos dizendo que esta é a inversa desta matriz, correto? E veja aqui que através da condição acima, a matriz é considerada inversa e não singular. Então, esta característica que colocamos aqui, que se multiplicarmos a nossa matriz pela sua inversa à esquerda ou à direita, vamos obter a matriz identidade. Esta propriedade é poderosíssima e vai nos ajudar muito a solucionar problemas. Eu já disse a vocês, não é mesmo? Lá na frente, quando estivermos resolvendo um dos nossos problemas reais, vamos aplicar exatamente este conceito e você vai ver como ele pode ser útil em problemas extremamente usuais no nosso cotidiano. Então, este é o nosso objetivo, fazer conceitos aqui que parecem abstratos terem sentido na nossa vida. Entendermos esse conceito, essa propriedade que diz para nós que se multiplicarmos uma matriz pela sua inversa, vamos obter uma matriz identidade, ou seja, podemos utilizar de alguma forma esse conceito para nos ajudar a solucionar problemas. Mas agora estamos apenas aprendendo a nossa base, entendendo o conceito de matriz inversa, para que depois possamos aplicar com tranquilidade todo esse conhecimento que estamos tendo aqui. Então, vamos ver quais são as características que definem uma matriz inversa e não singular. Ela precisa ser uma matriz quadrada, ou seja, o número de colunas igual ao número de linhas. Além disso, caso exista, a matriz possui apenas uma inversa. Então, caso exista uma inversa dessa matriz, ela pode ser apenas uma matriz inversa. Então, cada matriz possui, se existir, apenas uma matriz inversa. E a sua determinante é diferente de zero. Então, apesar de não trabalharmos neste curso com o conceito de determinantes, não significa que não podemos utilizá-lo ou mesmo conhecê-lo. Afinal, você pode ter estudado ele, principalmente se você já fez um curso de álgebra anteriormente. Apesar de que aqui não utilizamos o conceito de determinantes, eles podem nos dizer se uma matriz é inversa ou não, já que se calcularmos o determinante desta matriz e ele for diferente de zero, esta é uma das condições que uma matriz precisa ter para ser considerada inversa
e não singular. Bom, estamos falando então que nem todas as matrizes possuem essa característica, mas matrizes que possuem essa característica são aquelas que mais queremos encontrar por aí. Nós vamos ver lá na frente também que existem inclusive comandos para sistemas que possuem esse tipo de matriz que podemos aplicar diretamente para obtermos a nossa solução. Mas tudo bem, vamos aprender também a solucionar problemas onde não encontraremos matrizes inversas ou não singulares. Afinal, no nosso mundo real, isso é muito comum. Temos apenas que nos preparar para resolver qualquer tipo de problema através dos conceitos de álgebra linear. E aqui temos então que nem todas as matrizes possuem uma matriz inversa, certo? Agora, matrizes que não possuem uma inversa são chamadas de matrizes singulares. Veja aqui, não inversa, matriz singular. Essas são as matrizes que vamos também encontrar muitas vezes por aí e vamos entender algumas características que elas possuem. Temos então que é possível encontrar um vetor x diferente de zero para satisfazer a equação aqui, ax igual a zero, a nossa combinação linear que representa o espaço nulo. Ainda não vamos entrar nesse conceito, mas o que você precisa saber é que caso exista um vetor x diferente de zero, ou seja, ele não será composto por valores nulos, e se multiplicarmos esse vetor pela nossa matriz dos coeficientes A e encontrarmos zero como resposta, ou seja, o vetor nulo, então isso significa que é uma característica de uma matriz singular, correto? Então, esse é o primeiro ponto. Além disso, o determinante da matriz é igual a zero também, igual a zero. Então, se o determinante da matriz pode nos dizer se essa matriz ela é não singular ou ela é uma matriz singular. E aqui temos um exemplo do que acabamos de falar, né? De um vetor não nulo multiplicando nossa matriz dos coeficientes A e ele gera o nosso vetor nulo como resposta. Veja bem, temos então a nossa matriz A, 2, 8, 1 e 4, uma matriz 2 por 2, correto? Se fizermos a determinante desta matriz, vamos chegar exatamente no valor nulo. Vocês se lembram de qual é a determinante de uma matriz 2 por 2? Vamos fazer aqui para vocês verem como fica. Vamos ter então esta diagonal, né, 2 vezes 4 menos esta diagonal aqui, 8 vezes 1. Então, vamos ter 2 vezes 4, que é 8, menos 8 vezes 1, que é 8, que é igual a zero. Então, temos aqui que o determinante desta matriz é igual a zero. Isso significa, então, que essa matriz singular. E veja que é possível encontrar um vetor diferente do vetor nulo para satisfazer a equação ax igual a zero. Vamos ver se é verdade? Temos aqui, então, o vetor x, 4 e menos 1. E vamos aqui multiplicá-lo, então, com a nossa matriz dos coeficientes A. Vamos, então, fazer essa operação para confirmar mesmo se ax com um vetor x, 4 menos 1, é igual a zero. Vamos fazer ela aqui. Vamos puxar uma seta. Então, vamos ter o primeiro elemento. 2 vezes 4, então aqui 2 vezes 4, mais 8 vezes menos 1. Então, 8 vezes menos 1, certo? E aqui o segundo termo, 1 vezes 4, então 1 vezes 4, mais 4 vezes menos 1, então 4 vezes menos 1. Vamos aqui dar o igual, vamos para cá, 2 vezes 4 é igual a 8. 8 vezes menos 1 é igual a menos 8, certo? E o segundo termo, 1 vezes 4, que é igual a 4, mais 4 vezes menos 1, menos 4. E agora ficou fácil, vamos ter 8 menos 8 igual a 0, 4 menos 4 igual a 0. Então, veja, se utilizarmos aqui o vetor coluna x, que é um vetor diferente do vetor nulo, ou seja, ele diferente de 0, podemos satisfazer aqui ax igual a 0. Satisfazemos essa condição, correto? Apesar de ainda não chegarmos no ponto
onde vamos estudar espaço nulo, é muito importante vocês já entenderem este conceito, saberem que esta é uma característica de uma matriz singular, correto? Bom, agora já sabemos então o conceito por trás de uma matriz inversa e quais são os tipos de matrizes que possuem ou não uma inversa. Então é isso que vocês precisam saber nesse momento. Lembrando que vamos utilizar este conceito lá na frente e vocês vão se lembrar da aula que tivemos hoje. Mas agora vamos então para o último conceito desta aula, um conceito importantíssimo, um método que é aplicado para solucionar o problema do nosso sistema. Um método que é uma continuação do processo de eliminação que acabamos de ver nessa aula. Vamos então finalizar a nossa teoria com o método de Gauss-Jordan. Vamos para o próximo slide. Método de Gauss-Jordan. Vamos então aprender como funciona este método e quais as mudanças feitas a partir do processo de eliminação que vimos no começo desta aula para tornar este método um método muito importante e muito utilizado. Vamos utilizá-lo muitas vezes até o final desse curso para solucionar problemas lineares, para solucionar combinações lineares. Vocês vão ver lá na frente, quando estudarmos programação e utilizarmos o software do MATLAB, por exemplo, que existem comandos que aplicam de forma direta esta operação em uma matriz. E se aplicarmos essa operação na matriz aumentada AB e esse sistema possuir uma única solução, esta resposta será automaticamente dada para nós. Mas isso vamos deixar para depois. O que vocês precisam saber é que este método é extremamente importante. Vamos ver agora a primeira propriedade associada ao método de Gauss-Jordan. Então, se temos a matriz de eliminação vezes a matriz A vezes a matriz de identidade I, isto daqui é igual à matriz identidade vezes a matriz inversa dessa matriz A de coeficientes que temos aqui. Ou seja, tudo isso nos diz que podemos também, através do processo de eliminação com Gauss-Jordan, obter a nossa matriz inversa da matriz dos coeficientes. É claro, se ela possuir uma inversa. Pois então, essa propriedade é muito importante, certo? E agora, vamos entender quais são essas diferenças que o processo de Gauss-Jordan traz para nós. Primeiro, vamos ver a contribuição de Gauss para este método. Então, o método de Gauss. Temos então a eliminação para transformar a matriz original em triangular superior. Vocês se lembram? Vamos então fazer operações, combinações lineares entre as linhas da matriz para transformá-la na matriz triangular superior, na nossa matriz U, correto? Agora, veja a contribuição de Jordan para esse método. Ele disse para continuar utilizando eliminação para eliminar a parte superior direita da matriz original. Então, Jordan nos diz que devemos continuar, ou seja, Gauss falou apenas para transformar a matriz A em uma matriz triangular superior U, através do processo de eliminação. Mas Jordan disse, vamos continuar utilizando eliminação para transformar a matriz A não apenas uma matriz triangular superior, mas sim, vamos continuar utilizando a eliminação para eliminar também os elementos da parte superior direita desta matriz também, correto? Então, é este o método de Gauss-Jordan. Como já disse a vocês, utilizamos o processo de eliminação para saber a resposta do nosso sistema, para desenvolver a solução desse sistema. Agora, entendendo o método de Gauss-Jordan, qual é a vantagem de se utilizar esse sistema? Veja, temos aqui que o método pode ser aplicado na matriz aumentada do sistema para se obter a solução. Pois é, se fizermos o método de Gauss-Jordan na matriz aumentada AB, ou seja, a matriz que contém a matriz dos coeficientes A, junto do vetor coluna de respostas B, se aplicarmos este método nesta matriz aumentada, podemos obter diretamente a solução, ou seja, as variáveis do vetor coluna de variáveis x. Se esse sistema possuir uma solução,
ao aplicarmos o Gauss-Jordan, podemos obtê-la de uma forma totalmente direta. Além disso, muitos softwares utilizam exatamente este conceito para solucionar sistemas lineares. E é por isso que estamos aqui para aprender os conceitos desta operação. Afinal, lá na frente vamos apenas utilizar um comando direto, uma linha de comando, um código de programação para aplicar todas essas operações. Mas agora está na hora de aprendermos o que significa o método de Gauss-Jordan e como ele é feito. Então, vamos continuar aqui. Afinal, ele pode ser utilizado para se obter a inversa da matriz A. É uma outra funcionalidade que temos muito importante também. Vamos ver um exemplo. Temos então aqui a matriz A vezes a matriz identidade, assim como disse o nosso teorema. Então temos uma matriz 1, 3, 2 e 7. Esta é a nossa matriz A e aqui temos a nossa matriz identidade com valores unitários na diagonal principal e 0 nos demais posições. Agora, o que estamos dizendo aqui é que se aplicarmos o método de Gauss-Jordan nesta matriz E e realizarmos combinações lineares para transformar a matriz A exatamente na matriz identidade, ou seja, temos apenas os valores unitários na diagonal principal e nulos nas demais posições. Então, ao fazermos essas operações, se aplicarmos as mesmas operações na matriz originalmente identidade, vamos obter aqui a matriz A inversa, ou seja, A a menos 1, a inversa da matriz dos coeficientes. E tudo isso aplicando Gauss-Jordan. Correto? Então, esta matriz E, ela significa os processos de eliminação da operação do método de Gauss-Jordan. Então, temos agora I vezes A menos 1, que é exatamente 7, menos 3, menos 2 e 1. Temos então aqui a matriz inversa aplicando o método de Gauss-Jordan. Por enquanto, é isso que precisamos saber sobre a teoria desse sistema. É continuar aplicando as operações que já aprendemos para tornar nulo também os elementos da parte superior direita da nossa matriz. Então, vocês são capazes também de aplicar o método de Gauss-Jordan. Lembre-se, lá na frente vamos utilizar funções diretas, mas agora é a hora de aprender como funciona passo a passo todas essas operações. Então estamos encerrando aqui a parte teórica da nossa aula, mas não pensem que acabou. Afinal, temos que aplicar tudo isso que aprendemos hoje, não é mesmo? Então, vamos para a nossa lousa, conhecer o exercício do dia, a prática do dia, a nossa nova oportunidade. Lembre-se, isso é uma oportunidade de aprendizado e desenvolvimento. Vamos então para a nossa lousa conferir o que temos que resolver hoje. Vamos lá! Vamos ver então quais são os exercícios que temos na nossa lousa para praticarmos na aula de hoje. Acompanhe aqui comigo. Dado o sistema de equações 4y mais e igual a 2, a nossa equação número 1, 3x mais 8y mais e igual a 12, a nossa equação número 2, e x mais 2y mais e igual a 7. Então, dadas essas três equações para nós, aplique, número 1, o método de Gauss na matriz dos coeficientes A do sistema. Se necessário, utilizar permutação para obter a matriz U. Então, aqui, vamos aplicar o que aprendemos sobre eliminação, usando também o conceito da matriz de permutação. Então, temos que transformar a matriz dos coeficientes A na matriz triangular superior U e utilizar a matriz de permutação se for necessário. Então, aqui, vamos fazer passo a passo os processos de eliminação que aprendemos na teoria. Agora, o ponto número 2, método de Gauss-Jordan para encontrar a inversa da matriz dos coeficientes. Então, vamos continuar o processo de eliminação e vamos encontrar a matriz inversa da matriz dos coeficientes A. É claro, se existir. Mas isso vamos fazer aplicando o método de Gauss-Jordan, como aprendemos na teoria,
que ele é uma continuação do método de Gauss. Então vamos fazer esses dois exercícios para colocar em prática tudo que aprendemos hoje. Vamos começar então. Bom, assim como fizemos na última aula, vamos extrair deste sistema de 3 equações a nossa matriz A dos coeficientes. Então vamos colocar aqui a nossa matriz A. Ela vai ser uma matriz 3 por 3, pois temos 3 incógnitas e 3 equações. A nossa primeira linha da primeira equação, x é 0, né? Temos 4 o valor do y e 1 o valor do z, correto? Segunda equação, x temos 3, y 8, z 1. E a última equação, 1, 2 e 1. Então esta aqui é a nossa matriz dos coeficientes A, uma matriz 3 por 3, correto? Agora, vamos fazer as operações de eliminação. Primeiro, veja que neste termo aqui, o primeiro termo da primeira linha é um local de um pivô. Então, temos que utilizar sim a operação de permutação. Vamos inverter aqui a linha 1 com a linha 3, que é a linha que tem o menor termo nesta primeira posição. Então, o nosso primeiro passo será utilizar a matriz de permutação P, certo? Que vamos chamar de E1, que vai ser o primeiro passo de todo o processo de eliminação. Então, vamos multiplicar à esquerda, pois vamos querer inverter as linhas. Vamos colocar aqui o vezes e veja, o que queremos na primeira linha? Queremos copiar o valor que está na terceira. Então, temos 0, 0 e 1, correto? A segunda linha vai permanecer igual e a terceira linha, queremos copiar o que está na primeira linha. Então, fica 1, 0 e 0. Bom, desta forma, vamos ter então aqui 1, 2, 1, 3, 8, 1, 0, 4 e 1, correto? Esta então é o resultado e aqui temos a nossa matriz E1, certo? Bom, vamos agora então para o próximo passo. Eu vou fazer aqui bem detalhado para vocês que vocês aprendam o conceito, certo? Então vamos lá, próximo passo, vamos ter aqui a nossa matriz 1, 2, 1, 3, 8, 1, 0, 4 e 1, certo? Isso aqui vai ser igual e aqui vamos multiplicar pela nossa matriz E2, correto? Bom, o que queremos fazer aqui é exatamente anular esse termo aqui que tem o 3. Então, vamos fazer combinações lineares para anular esse número 3 aqui nesta posição da segunda linha, correto? Então, a primeira linha vai ficar igual e a segunda linha podemos fazer segunda linha menos 3 vezes a primeira linha. Então, vamos fazer menos 3, 1 e 0 e a terceira linha vamos permanecer igual. Desta forma, vamos ter aqui como resposta, primeira linha permanece a mesma, segunda linha, 3 menos 3 é igual a 0, 8 menos 6 é igual a 2 e 1 menos 3 é igual a menos 2, 0, 4 e 1, correto? E aqui temos o que chamamos do segundo passo, ou matriz E2. Agora, olhe bem, apenas um termo temos que anular, este termo 4. Então, vamos fazer combinações lineares para fazer esse termo virar nulo, certo? Bom, então vamos aqui, vamos no próximo passo, vamos colocar 1, 2 e 1, 0, 2 e menos 2, 0, 4 e 1 vai ser igual a uma outra matriz. E aqui vamos multiplicar pela matriz que vamos chamar depois de E3, correto? A primeira linha vamos querer repetir. Então, vamos fazer 1, 0 e 0.
A segunda linha também. Então, 0, 1 e 0. Já a terceira linha, observe, se fizermos a combinação linear de menos 2 vezes a segunda mais a terceira, vamos anular esse termo aqui. Então, vamos deixar aqui 0, menos 2 e 1, correto? Vamos ver então qual é a resposta. A primeira linha vamos copiar, 1, 2 e 1. A segunda linha também, 0, 2 e menos 2. E a terceira linha, vamos fazer as operações. 0 menos 0 é igual a 0. 4 menos 4 é 0 também. E 1 mais 4, ou seja, menos 2 vezes menos 2 é igual a 4. Então vai ficar 1 mais 4 é igual a 5. E veja só, conseguimos aqui a nossa matriz triangular superior, ou seja, a nossa resposta do item 1. Isso aqui é igual à matriz U. Resposta à matriz triangular U. Então, aplicamos aqui os processos de eliminação, que foram 3. O primeiro, onde utilizamos a matriz de permutação para inverter as linhas, visto a necessidade, já que tínhamos um 0 na posição do primeiro pivô, então utilizamos o conceito da operação de permutação. Depois, fizemos combinações lineares para deixar nulo os termos abaixo da diagonal principal. Então, fizemos essa combinação linear aqui para eliminar o 3, depois fizemos esta combinação linear para eliminar o 4. Assim, tornamos a matriz A, que era a matriz dos coeficientes, na matriz triangular superior U, que é esta matriz que vemos aqui. 1, 2 e 1, 0, 2 e menos 2, 0, 0 e 5. Bom, aprenderam a aplicar o processo de eliminação? Não pensem que no decorrer do curso vamos ficar fazendo exercícios e mais exercícios deste procedimento. Eu não quero isso, afinal, hoje em dia temos comandos computacionais prontos que vão fazer isso para nós um estalar de dedos. O que eu preciso que vocês saibam é apenas o conceito por trás da operação, para que quando formos aplicar a solução, estaremos conscientes daquilo que estamos fazendo, certo? É isso que é importante, unir o conceito e unir a prática, conectar esses dois mundos. E é isso o que vamos fazer juntos aqui. Bom, agora vamos fazer o exercício 2, que é a continuação desse daqui. Porém, vamos continuar aplicando o processo de eliminação para encontrar a matriz inversa, certo? Bom, eu vou apagar a lousa primeiro. Então, vamos apagar a lousa para continuar esse exercício. Agora que já apaguei a lousa, vamos fazer então a parte 2 do nosso exercício, que é continuar agora usando o método de Gauss-Jordan para encontrar a inversa da matriz dos coeficientes. Bom, eu vou aproveitar os passos que já fizemos no exercício anterior, ou seja, eu vou utilizar a nossa matriz U e fazer a operação dos passos que fizemos do processo de eliminação na matriz I, que estará anexada à direita da matriz U. Desta forma, poderemos continuar a partir desse ponto e aí sim finalizar o nosso exercício. Então, eu vou primeiro escrever aqui a matriz U, que calculamos no exercício anterior. Veja, vamos ter então 1, 2, 1, 0, 2 e menos 2, 0, 0 e 5, correto? E aqui eu vou colocar os passos que fizemos de eliminação vezes a matriz identidade, mas eu já vou dar o resultado desta conta para vocês. Veja, aqui vamos ter então o que chamamos de E3 vezes E2 vezes E1 vezes a matriz identidade, da mesma forma que aprendemos quando falamos da teoria sobre o método de Gauss-Jordan. Então, veja só o resultado dessa operação. Vamos ter 0, 0 e 1, 0, 1 e menos 3, 1, menos 2 e 6. Então, aqui está o ponto onde paramos no exercício anterior. A matriz U, que vem da matriz A, aplicando os mesmos processos de eliminação que colocamos aqui, ou seja, E3, E2 e E1. A partir deste ponto, Jordan nos diz
para continuarmos utilizando eliminação para eliminarmos os termos da parte superior direita da nossa matriz, ou seja, o termo 2, 1 e menos 2. E se conseguirmos transformar este lado da matriz em uma matriz identidade, ou seja, deixarmos também unitário este termo, este segundo termo e o terceiro termo 5, ou seja, os elementos da diagonal principal, vamos ter aqui ao lado a nossa inversa da matriz original A, certo? Vocês se lembram que vimos tudo isso na teoria, não é mesmo? Então, vamos partir desse ponto e vamos fazer a primeira operação, que eu vou chamar aqui de E4. Então, vamos agora para o quarto passo de eliminação. Vamos aqui colocar a nossa matriz. E o que vamos fazer aqui é eliminar este número 2 aqui. Então, vamos fazer que a primeira linha menos a segunda linha, certo? Então, aqui vamos colocar a primeira linha menos a segunda linha e 0. A segunda linha vamos manter e a terceira linha vamos manter. Lembrando que estamos fazendo aqui passo a passo. Você pode ter uma matriz E que já faça mais passos ou de uma forma diferente da qual eu estou me organizando aqui. Estamos fazendo isso apenas para que você realmente foque em entender quais são os conceitos e os processos durante as operações de eliminação. Então, vamos aqui para o nosso resultado. Vamos ter 1 menos 0, vamos ter 1. 2 menos 2 é 0. 1 menos 2 é 3. Vamos colocar aqui. 0 menos 0 é 0. 0 menos 1 é menos 1. 1 menos 3 é igual a 4, certo? E os outros termos são exatamente iguais. 2 menos 2, 0, 1 e menos 3, 0, 0 e 5, 1, menos 2 e 6, certo? Agora, vamos fazer uma etapa que vai eliminar para nós o 3 e o menos 2, certo? Vamos fazer isso utilizando a terceira linha. Então, vamos utilizar o 5 para fazer essas duas operações. Se fizermos 5 vezes 0,4, vamos obter 2. Então, podemos fazer primeira linha mais 0,4 da terceira linha, certo? Estamos trabalhando com números decimais e isso é possível também. Então, se for necessário em algum momento trabalhar com números decimais para fazer essas combinações lineares, vocês podem também, certo? Então, 5 vezes 0,4 vai dar 2 e eu consigo eliminar esse termo. Da mesma forma, se eu fizer 5 vezes 0,6. Então, se eu pegar a primeira linha menos 0,6 a terceira linha, eu vou eliminar este número 3 aqui, certo? Então, vamos fazer esta operação, ver qual vai ser a resultante dela. Vamos lá. Eu vou tentar aproveitar este lado aqui para termos mais espaço depois. Segundo passo. Então, vamos multiplicar esta matriz pela matriz 1, 0, menos 0,6. A segunda linha vai ser 0, 1 e 0,4. E a terceira linha vamos manter, correto? Então, esta matriz aqui, que vamos chamar da matriz E5, ela vai multiplicar exatamente o resultado que tivemos da operação anterior. Então, vamos fazer as operações. Vamos ter, então, a primeira linha vai ser 1, 0 e 3 menos 3 é 0 também. Então, eliminamos esse termo. A segunda linha vamos ter 0, 2 e menos 2 mais 2, 0. Veja que estamos apenas modificando os elementos da terceira coluna, pois a linha 3 não possui elementos na primeira e segunda coluna. Na verdade, são elementos nulos. Então, quando fazemos combinações lineares em soma e subtração, não alteramos esses números, certo? Então, temos aqui, e a terceira linha vamos copiar 0, 0 e 5. E as mesmas operações aqui para a segunda parte da matriz. Vamos ter a resultante menos 0,6, 0,2, 0,4. Estas foram as operações de 0 menos 0,6, menos 1 mais, pois temos o sinal de negativo aqui,
1,2, que vai resultar em 0,2, né? Menos 1 mais 1,2 vai ser igual a 0,2. E aqui 4 menos 6 vezes 0,4. O resultado dessa operação é 0,4. Então, essas foram as operações que resultaram nesta linha aqui. Então, vamos continuar. Os resultados da segunda linha são 0,4, 0,2 novamente e menos 0,6. A terceira linha, como não modificamos, certo? Temos aqui que a terceira linha não temos operações, ela vai ser a mesma. Então, é 1, menos 2 e 6. Então, aqui temos quase a nossa matriz inversa. Afinal, do lado esquerdo, já temos uma matriz cujos elementos que não estão na diagonal principal são nulos, ou seja, uma matriz triangular superior e inferior. Temos que transformar esta matriz em uma matriz identidade. Se fizermos essas combinações lineares, vamos conseguir obter a inversa dessa matriz através das mesmas operações nessa matriz à direita que temos, que ela era originalmente a matriz identidade. Vocês se lembram dessa propriedade, não é mesmo? Então, vamos fazer mais um passo de eliminação para encontrarmos a inversa da matriz A. Veja, se colocarmos aqui terceiro e último passo, vamos fazer a seguinte situação para conseguirmos a nossa matriz E6. Veja, a nossa primeira linha já está certo, então 1, 0 e 0. A nossa segunda linha temos apenas que multiplicá-la por meio, não é mesmo? Se multiplicarmos essa linha por meio, já vamos obter o valor que queremos. Já vamos ter 1 na nossa diagonal principal da segunda linha. Então, aqui temos 0, 0,5 e 0. E na terceira linha, a mesma coisa. Vamos utilizar o mesmo raciocínio. Veja, 0, 0 e 0,2. Se fizermos isso, vamos conseguir transformar este lado da matriz em matriz identidade e dessa forma vamos obter a inversa da matriz. Então vamos agora para as operações finais. Qual será a resultante de todo o nosso processo? Então aqui vamos obter a nossa matriz identidade, certo? 2 vezes meio é igual a 1 e 5 vezes 0,2 é igual a 1 também. Agora, veja qual será a resultante do lado direito da nossa matriz. Vamos ter menos 0,6, 0,2 e 0,4. Ou seja, a primeira linha não tivemos nenhuma modificação. A segunda linha, vamos ter a metade desses números. Então, vai ser 0,2, 0,1, menos 0,3, correto? E a terceira linha, vamos dividir por 5 cada valor que vemos aqui. Então, vamos ter 0,2, que é 1 dividido por 5, menos 0,4, que é o dobro, né? 2 dividido por 5, e 1,2. Então, aqui temos a resultante, ou seja, a matriz inversa da matriz dos coeficientes A. Então, estamos aqui aplicando o método de Gauss-Jordan para encontrar a inversa de uma matriz. Isso significa, então, que aqui em amarelo vamos ter exatamente A elevado a menos 1, ou seja, a matriz inversa. Esta é a matriz inversa de a matriz A menos 1, que conseguimos através do método de Gauss-Jordan. Então, é isso que eu queria que vocês aprendessem na aula de hoje. A aplicar o método de eliminação e o método de Gauss-Jordan, que nos permite ir além e conseguir informações como a inversa de uma matriz, além de que podemos também aplicar este método para sistemas lineares, equações lineares e podemos obter a resposta do nosso sistema, se ele possuir uma única solução. Então, é um método muito importante que lá na frente vamos utilizar um comando chamado RREF em MATLAB, ou seja, Row Reduction Echelon Form. É um método da forma escalonada reduzida por linha. E é isso, é muito importante a álgebra linear, é uma ferramenta muito poderosa. Então, quando formos resolver exercícios, não vamos fazer todas essas operações à mão,
linha por linha, tentar entender qual a melhor operação. Não, vamos utilizar comandos computacionais, mas isso não significa que não devemos saber como eles funcionam e como esperamos que seja a resposta quando utilizamos ele. Então, eu encerro a prática de hoje. Vamos agora para as considerações finais dessa aula, finalizar o aprendizado que tivemos hoje. Vamos lá! Chegamos ao fim de mais uma aula do nosso curso de Álgebra Linear Aplicada 1 da Escola Matriz. Eu espero que vocês tenham aproveitado mais uma oportunidade de aprendizado aqui comigo. Na aula de hoje, aprendemos sobre operações muito importantes de álgebra linear. Operações que vamos utilizar durante todo o curso e lá no final elas vão nos ajudar a solucionar os nossos problemas. Então, o que vimos aqui sobre eliminação, permutação, matriz inversa e método de Gauss-Jordan são operações que você deve entender quais são os seus conceitos, não que vamos resolvê-las no lápis e papel, fazendo linhas por linhas, não é isso, mas precisamos entender o conceito se um dia queremos aplicá-lo, se um dia formos utilizar a computação para fazer esses cálculos para nós, é nosso dever sabermos como eles funcionam. Afinal, é apenas desta forma que vamos conseguir desenvolver a melhor solução e vamos sempre ser em mentes criadoras de soluções. É isso o que eu espero que vocês se tornem. Mentes livres e mentes criadoras de solução, que sejam capazes de desenvolver a resposta, a maneira de se obter a resposta de um problema. Então, eu agradeço muito mais uma aula e espero vocês na próxima aula, na nossa aula de número 3. Vamos lá, vamos continuar o nosso aprendizado. Ainda temos muito pela frente. Um grande abraço e até mais.